André Marcília, queria te ouvir, Marcília, agora sobre isso, sobre a confirmação desse fato lamentável, né, que já esperávamos que fosse acontecer, a suspensão do X no Brasil e qual o impacto disso? Afinal de contas, com isso a gente se une àquela lista que a Ana Paula Henkel, aqui no começo do programa, trouxe de países que são regimes autoritários e que não permitem o funcionamento da rede social. O Brasil vai parar nessa lista. Que implicações a gente pode ter nisso? Qual a repercussão, a reação que você espera a partir de uma decisão tão drástica como essa que a gente está noticiando, Marcília? É muito triste. Eu acho que a gente já estava unido a esses países. Agora a gente talvez formalize essa união, né? Eu acho que a gente passa a constar oficialmente nessa lista de países que vivem sob autoritarismo formal. Veja, o que é preciso que se entenda o seguinte. O que aconteceu nesse caso? O Musk descumpriu uma ordem judicial ou não descumpriu uma ordem judicial? Não interessa. Descumprir ordem judicial não é crime. Descumprir ordem judicial não pode resultar em prisão. Descumprir ordem judicial não pode derrubar a rede. Não é crime e não pode resultar em prisão porque o nosso código, a gente tem no CPC expresso que se você descumprir uma ordem judicial e houver uma pena mais branda do que a da prisão, é essa que deve ser aplicada. E existe? Existe qual? Multa. Ponto. Então, se você descumpre uma ordem judicial, você tem que ser multado. Acabou. Fim de papo. E só. E não mais que isso. E é isso que é viver sob legalidade. A representante legal do Twitter foi ameaçada de prisão e de ser destituída da empresa. Quer dizer, viola-se não só a liberdade de expressão, a de ir e vir e a livre iniciativa ao mesmo tempo, numa decisão só. Com isso, houve, então, o gatilho do Musk de tirar a sua empresa do Brasil. Aí veio uma segunda discussão. O Musk precisa colocar um representante legal no Brasil. Muito bem, tem controvérsia sobre isso. Eu entendo até que deva ter um representante, mas não importa de novo. Porque se você não tem um representante aqui e é devido que tenha, isso não justifica derrubar uma rede. Veja, derrubar uma rede é prejuízo para todo mundo. Não apenas para o Musk, o maior sacrificado somos nós, 22 milhões de pessoas censuradas. É esse o resultado da decisão do STF. 22 milhões de pessoas que trabalham nas redes sociais, que interagem nas redes sociais, advogados, jornalistas, políticos, veículos de comunicação que têm a sua audiência circulando por aí, por ali, que conseguem exercer, inclusive, o seu faturamento por publicidade, por conta da sua audiência, pessoas que se comunicam e etc, etc. Todas essas pessoas estão, a partir de agora, censuradas porque a rede cai. Bom, você precisa sempre, se você é um juiz, ter prudência. É por isso que chama jurisprudência. Você precisa dar uma decisão prudente, uma decisão proporcional. Você quer atingir o Musk? Ótimo, maravilha, ele descumpriu uma ordem, multa, ele não está no Brasil, nem tem representante, então intima legalmente e se ele não responder, multe, bloqueie recursos, sei lá, faça qualquer coisa que seja menos gravosa do que a você suspender um serviço de uma empresa que, embora privada, tem um efeito público. Hoje, o X, ele centraliza o debate público do país. E não só público, mas político também. Nós temos campanhas de candidatos, sobretudo candidaturas novas, que são impulsionadas hoje nas redes sociais. Essas candidaturas que não têm uma estrutura econômica ou jurídica muito grande, se não forem as redes sociais, elas serão invisibilizadas, sobretudo nas eleições municipais. Acaba se privilegiando quem? Os velhos de sempre da política, as grandes campanhas, os conhecidos candidatos. Então, é um efeito imenso contra todo mundo, não faz o menor sentido. Uma intimação, inclusive, que é completamente irregular, porque você precisa, para uma obrigação de fazer, que é nomear um representante, você precisa fazer uma intimação pessoal, não foi feito, todo mundo tem que fazer isso, menos o STF. Bom, você tem que intimar uma carta rogatória, manda lá para fora, depois disso toma-se uma providência. E essa providência não pode ser suspender a rede, tem que ser qualquer outra menos gravosa que essa. Então, tudo irregular e nós, a população, acaba sendo punida. É lamentável, é fora da ordem e nos coloca, como você disse, numa lista de um regime, vamos dizer assim, para imitarmos os nossos governantes, nos coloca ao lado de alguns regimes desagradáveis.
Agora, Marcília, você espera algum tipo de reação também internacional? Afinal de contas, imagino que isso salte aos olhos do mundo, né? Uma decisão de um juiz, claro, da Suprema Corte Brasileira, que tira do ar o X, uma rede social que está em praticamente todo o mundo civilizado, está em todas as democracias modernas. Ele está presente, só está excluído, como a gente falou, de regimes autoritários dessa lista aí de países composta por exemplo, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Será que isso pode trazer também os olhares do mundo para o que está acontecendo aqui no Brasil, que isso deixe de ser tratado como um problema da extrema-direita brasileira, da forma mais pejorativa, como isso é colocado sempre, mas algo que deixe de ser um problema nichado e se torne um drama nacional e que ganhe a proporção que isso deva ter também no campo internacional, que outros países passem a prestar mais atenção ao que está acontecendo aqui e a atuação do nosso judiciário, Marcília? Olha, eu espero, Vitor, antes de uma reação internacional, uma reação nacional. Porque a gente não tem, até onde eu sei, eu não estou vendo o nosso Congresso, pelo menos de uma forma coletiva, se preocupar com o tema. Eu estou vendo o Executivo bater palma para isso, como se fosse um problema dos outros e não dele. Como a gente falou, isso traz repercussões econômicas imensas, inclusive de visibilidade de uma imagem péssima lá para fora. O nosso executivo está achando bacana, está achando bom isso. O nosso Congresso está fazendo o quê? Uma das funções do Congresso é a de freios e contrapesos, é de barrar abusos dos outros poderes, é de fiscalizar esses abusos e tomar providências. O que está sendo feito? O que está sendo feito? Os demais ministros do STF estão de acordo ou não com isso? Me espanta uma decisão dessa. Veja, como é que você pode pensar numa decisão desse porte monocrática? Monocrática. Um juiz só determina isso e acabou? Os outros ministros estão de acordo com isso ou não? Porque, veja, se eles estão de acordo com isso, eles precisam assumir essa concordância. Por que inclusive, se eu fosse o ministro Moraes, eu levaria esse caso ao colegiado. Olha, uma decisão... Quantas decisões nós não temos hoje monocráticas que o ministro fala assim, que os ministros, todos eles, olha, isso aqui tem uma imensa repercussão, então eu vou submeter ao colegiado para respaldar, para referendar a minha decisão. Isso não vai acontecer? Qual decisão pode ser mais importante que essa para se levar ao colegiado se essa pode ser tomada monocraticamente? Bom, se isso pode ser feito por um juiz só, o que mais então vale a pena levar para o colegiado? Nada. Então, acabou, não precisa ter colegiado. Quer dizer, o ministro Moraes, até para que ele se poupe, até para que ele se preservasse, vamos dizer assim, ele deveria ter levado essa decisão ao colegiado, até para que o povo entendesse quem é quem ali, o que cada um pensa. Porque se todos estão de acordo, nós precisamos saber. Se há uma discordância e há um receio de demonstração de discordância de ministros do STF, nós precisamos também saber. Então, a falta até de cuidado nesse trâmite todo chama a atenção, Vitor, e eu espero que nós tenhamos sim uma repercussão internacional, mas sobretudo nacional.